Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre as artimanhas de Satanás e como devemos também vencer as tentações do maligno. Que a palavra de Deus, ela nos diz como devemos fugir das tentações e vencer o maligno. Mas muitas vezes nós se deixa se levar por algumas artimanhas dele. Mas antes de começar esse tema, esse vídeo, vamos orar pedindo a Deus que nos dê força, que nos dê o entendimento, guiado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa falar através de mim. Ó Deus soberano, mais uma vez estou aqui, não por mim, mas pelo Espírito Santo. Fala por mim, Deus. Fala por mim, Espírito Santo. Coloca palavras na minha boca. Não que seja por mim o que eu vou falar, mas pelo Espírito Santo. Deus soberano, reveste com o teu poder, com a armadura da fé. Ó Deus misericórdia, o capacete da salvação, para que nós possamos calçar todo dia os nossos pés com o Evangelho, com a tua palavra. Deus misericórdia, tende piedade de nós. Envia o teu Espírito Santo agora, Deus, para que esse tema, esse vídeo, possa chegar até o coração das pessoas. Não se deixar ser insinuado pelo maligno, para que todo dia nós possamos fugir das tentações do maligno. Amém. As artimanhas de Satanás. Para nós começar, nós vamos ler 1 Pedro 5:8. Fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos usar hoje a Bíblia em vários temas, em vários textos, para provar que o maligno ele está bramando ao nosso redor, tentando nos tragar. Olha o que diz em 1 Pedro. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo ele está furioso a cada dia, com as artimanhas dele, com as artimanhas. Todo dia ele procura um meio de nos afastar de Deus, de nos interceptar com as nossas orações. Que Deus ele está sempre a nos fortalecer a cada dia, certo? Olha aqui, ó. O diabo faz com que as pessoas duvidem da sua existência. E ele furta a palavra de Deus dos nossos corações. O inimigo, ele faz você duvidar que ele existe. Porque se você duvidar que ele existe, aí você pode fazer tudo de errado. Acontece algo na sua vida, aí você diz, não, o diabo não tem parcela do que está acontecendo. Tem sim. Por que nós muitas vezes não acreditamos que o diabo ele existe? Muitas vezes nós botamos na nossa cabeça que ele não existe, mas é ele que coloca dúvida para que nós possa duvidar da existência dele. Mas ele existe. Senão em 1 João não dizia que ele está procurando meios
para nos tragar, buscando algo. E você sabia que o Satanás, ele faz reuniões com os seus anjos maus? Como ele vai agir na nossa vida? Através de algo que você goste. Ele procura mais aquilo que você gosta mais. Ele manda um anjo mau para lhe perturbar, para você desistir de orar. Aí você não desiste. Aí ele procura outro meio, na parte do adultério. Aí você não pratica. Aí ele desiste. Aí se ele procurar algo mais fortalecido na sua vida, que você gosta mais, muitas vezes no cansaço. O cansaço muitas vezes nos afasta de Deus. Muitas vezes com o cansaço nós não quer orar, não quer ir para a igreja, não quer ir para o culto. O cansaço. Mas o maior cansaço que Jesus enfrentou, ele nunca desistiu de buscar Deus. Nunca desistiu de estar na presença de Deus. Porque através do cansaço nós vemos a nossa fé, o nosso amor a Deus. Muitas vezes nós somos tão desobedientes, ingratos a Deus, que nós não agradecemos a Deus pelos livramentos, por dar força para nós resistir ao diabo. Olha aqui o que diz em Mateus 13, que faz uma parábola do semeador. Essa parábola do semeador é os tipos de fruto que nós planta. Às vezes nós fica sufocado. Às vezes nós tem a palavra de Deus em nosso coração. O diabo rouba, o diabo sufoca. Muitas vezes cai em pedregulho, cai em meio de espinho. Muitas vezes nós aceitamos a palavra de Deus, mas não frutifica. Muitas vezes nós aceita Cristo, vai com tanta garra, vai com tudo, entra na batalha de qualquer jeito, entra na guerra de qualquer jeito. Aí quando vem a perseguição, aí vem as astúcias do maligno, aí nós não estamos preparados, aí toda aquela semente caiu em terra ruim, foi queimada pelo sol, veio o pássaro, comeu. O inimigo muitas vezes, a palavra de Deus que tem em nosso coração, ele rouba. Ele rouba da sua mente, ele maquina tudo para que você não vá buscar mais a Deus. Mas aquele que está firme em Deus, a palavra de Deus é firmada e ele dá fruto. Dá fruto e um produz 100 e outro 60 e outro 30. Isso aqui é ser crente. Isso aqui é fugir das tentações do maligno. O fala do trigo e o joio. Hoje nós temos mais joio em nosso coração do que trigo. Muitas vezes nós temos o joio do egoísmo, o joio de não perdoar, o joio de ser rude com a palavra de Deus. Quando Deus vier não encontrar fruto em nosso coração, o que adianta nós passar tempos, anos e anos na igreja e não ter frutos? Não ter uma plantação frutífera de trigo? Ou tem uma plantação de joio, de hipocrisia, de fazer a palavra de Deus qualquer jeito,
não aceita como deve, aceita por pouco tempo. Hoje muitos dentro da igreja não querem receber repreensão, não querem receber doutrina. Quando tem um culto de doutrina, que Deus usa o pastor para doutrinar a igreja, o povo fica disperso. É um converseiro. Hoje a igreja está escasso de crente que dê valor à palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus não está sendo mais dotada como antes. Não está sendo mais plantada nos corações como antes. As pessoas estão deixando o diabo tomar de conta do local que era para ser da palavra de Deus. E o diabo intercepta a resposta às orações dos santos. Ele oprime as pessoas com enfermidade. Certo? Muitas vezes as nossas orações não têm resposta. Algo de errado nós estamos fazendo. O diabo ele intercepta para que as nossas orações não cheguem a Deus. Muitas vezes ele intercepta para que nós não tenhamos mais força de orar a Deus. Se nós estivermos praticando alguma iniquidade, Deus ele não escuta as nossas orações. E logo mais, o diabo atormenta as pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão. Ele age na disseminação de ensinos falsos. Hoje, se tem a falta de perdão, é o diabo que atormenta as pessoas. Ele entra no seu coração para que você não possa dar o perdão. Ele entra na sua vida para que você não possa dar o perdão quando é ofendido. Hoje muitos estão atrás de ser agradado pelo povo. Se você faz algo e aquela pessoa não agradece, você não faz mais. Você não quer mais fazer uma caridade mais. Você só faz aquela pessoa lhe agradar. Você não deve querer receber recompensa de ser humano. Você tem que receber recompensa de Deus pelas maravilhas que você faz, pelas bênçãos que você faz pelo outro. E não deixar que o diabo tome de conta do seu coração para que não aconteça o perdão. Aí vem a disseminação de ensinos falsos, de doutrinas falsas. Por que isso está acontecendo? Porque você está sendo dominado pelas coisas do mal, está sendo dominado pelo diabo, pelo Satanás. Você não quer mais perdoar, você não quer mais ir atrás da palavra verdadeira. Hoje qualquer coisinha estão se apegando a ensinos bonitos, a ensinos falsos, a doutrinas de demônio. O diabo ele não brinca de ser diabo. Quando ele entra para ser diabo, ele é diabo mesmo. Quando ele entra para lhe devorar, ele devora mesmo. Se você não estiver firme em Deus, na palavra de Deus, você vai ser destruído junto com ele. Deixe de ser hipócrita. Deixe de ser uma igreja menina, que acredita em tudo, que se deixe levar por vento de doutrina. Vamos buscar mais a palavra de Deus. Vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais o Espírito Santo de Deus. Para que nós possamos vencer o mal, vencer as coisas do diabo, vencer as coisas do maligno. Por quê? Que muitas vezes a primeira artimanha que o diabo faz, a gente cai logo. Ele não precisa nem fazer reunião. Sabe quando é que o diabo ele faz reunião com os anjos mal dele? Quando ele vê que você é forte, quando ele não acha nada em você para lhe acusar, quando ele não acha nenhuma porta aberta na sua vida. Mas quando ele vê que você é fraco, que em você está aberto e tudo, ele não faz reunião. Ele mesmo vem e faz as travessuras dele. Ele sabe que você é fraco. Ele sabe que você não é crente de oração. Ele sabe que você não é crente de ler a Bíblia. Ele sabe que você é crente só por ser.
Eles sabem que você é crente só dentro da igreja, mas quando sai fora, você é um crente safado. Eles sabem que quando você sai fora, você não é nada dentro da igreja. Você não é nada dentro de casa. Dentro da igreja você é crente e em casa você é quente. Quente na safadeza. Quente nos palavreados. Mas uma coisa eu digo, com tudo isso você vai prestar conta com Deus. Nós vamos prestar conta com Deus. Se eu sou crente só dentro da igreja e em casa não, para que serve? Que a igreja é família. Nós temos que ser crente em todo canto. É na faculdade, é no colégio, com quem você estiver, aonde você estiver. Aí você tá na igreja dando glória a Deus, levantando a mão para cima, e os gritos, sapateio por um lado e sapateio por outro, enquanto seu coração está batendo de maldade, está roendo de maldade. Enquanto você adora a Deus, o seu coração adora o diabo. Enquanto a sua boca louva a Deus, o seu coração louva o diabo. Se você não tiver em sintonia com a palavra de Deus. Enquanto os seus olhos olham para a Bíblia, enquanto os seus olhos olham para o pastor pregando, a sua mente está sintonizada nas coisas do demônio. Aí qualquer coisinha você cai, qualquer coisinha você não quer mais ler a Bíblia, não quer mais ir pro culto, porque o espírito do demônio está lhe corroendo, está lhe consumindo por dentro, está transformando a sua alma num câncer, está transformando a sua vida num câncer que não tem jeito, num câncer maligno, pelas coisas que o inimigo está plantando em você. Cristo está voltando. Se ele não voltou ainda é porque ele acha que você não está preparado. Ele está lhe dando chance para você se converter, se arrepender dos seus pecados, se arrepender das suas práticas, para que você possa vencer o maligno. Senão, quem vai lhe vencer é o maligno, com as suas práticas, com as suas artimanhas. Ele ataca a mente dos homens. O diabo ataca a mente dos homens. Ele ataca a nossa mente. Como? Muitas vezes estamos dentro da igreja com pensamento em outras coisas. Pensamento de fazer mal ao próximo. Pensamento de adultério. Pensamento de imoralidade. Pensamento de fazer mal ao próximo. Por quê? Porque você alimentou a sua mente. Porque você alimentou a maldade do seu coração. Porque você não se alimentou da palavra de Deus. Porque você não se alimentou da palavra de Deus. Porque você não jejuou. Porque você não orou. E outra coisa, e não adianta você pegar a Bíblia, Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Não adianta você só pegar e ler. Ler, qualquer um lê. Agora eu quero ver meditar, praticar o que está dentro dela. Praticar o que está dentro da palavra de Deus. Porque ler, eu posso ler qualquer livro, só por ler, só por esporte. Mas eu quero ver você praticar. Eu quero ver você fazer uma faculdade e ler só o livro, só por ler, e não procurar entender, e não procurar praticar, para ver quando você for fazer a prova, você vai ser reprovado ou reprovada. Assim é a palavra de Deus. Se você só ler, e não entender, e não interpretar, você vai ficar reprovado, você vai ficar envergonhado diante dos seus inimigos, diante das astúcias do demônio. Se você quiser ser aprovado, lê a Bíblia. Medite. Não decorar.
Porque você decora e no dia esquece. Você tem que praticar. Tem que saber o que a Bíblia pede. Tem que saber o que a Bíblia manda. Que a Bíblia, ela diz como você deve ir para o céu e também como deve ir para o inferno. Ela diz as coisas que vai para o céu e as coisas que vai para o inferno. Tem pessoas que lêem a Bíblia pior do que cego. Pior do que cego, porque você tem os olhos, você lê, mas não entende. Lê, mas não vê o que a Bíblia diz, o que a Bíblia manda. A Bíblia manda uma coisa e você faz outra. Você faz uma coisa e a Bíblia diz não e você diz sim. Mesmo que seja ao contrário da palavra de Deus. E por que muitos hoje estão caindo no laço do maligno? Por que muitos hoje estão caindo nas artimanhas do diabo? E por que muitos hoje estão querendo pregações bonitas? Estão querendo palavras bonitas? Cuidado! Que palavras bonitas muitas vezes levam você para o inferno. Pregações bonitas levam você para o inferno. Porque muitas vezes aquela pregação não vem de Deus. Que existe culto de demônio, culto a Baal. Cuidado, para você não trazer as práticas de Baal para a sua vida, as práticas de Baal para dentro da sua igreja. Cuidado. E nem trazer as práticas de Baal para o seu casamento, para a sua vida, para a sua família. Porque se você cair nas práticas de Baal, você está caindo nas garras de Satanás. Que Baal significa Satanás. Hoje, muitas pessoas estão deixando de acreditar na Bíblia para acreditar mais no homem. Como eu já vi por aí, muitas pessoas, milhares e milhares de pessoas acreditando em homens, em pregações bonitas. Eu vou falar aqui um grupo que apareceu no WhatsApp, no Facebook, os desigrejados. O que é isso? O desigrejados? Pessoas que tinham a palavra de Deus, abandonou. Se abandonou é porque nunca tiver. Aí leva qual o intuito desse povo? De enganar o povo. De afastar o povo mais a Satanás. Mal você dá conta da sua igreja, aí você vai querer participar de outra. Que logo os igrejados não é igreja. É projeto maligno. É projeto maléfico. E tantas outras igrejas por aí que briga por placa. Essa é a minha igreja. Eu participo daquela, eu participo daquela. Eu não tenho nenhuma igreja. Eu não sou de nenhuma igreja. A minha igreja é Jesus Cristo. O que nós devemos dizer, irmão, qual igreja que você congrega? Não é você perguntar, irmão, qual a tua igreja? Nós não temos igreja. A igreja é de Jesus Cristo. É Ele que é o dono da igreja. Nós temos que dizer, irmão, eu congrego em igreja tal, mas eu sou de Jesus Cristo. Aquele templo de barro vai ficar quando Jesus vier. Vai ser destruído. Ele quer a igreja gente. Ele quer a igreja pessoa. Ou você acha que ele vai deixar a igreja gente na terra e vai levar a igreja pedra para o céu? Vai não. E olhe lá. Nem toda igreja gente não vai subir. Porque quantas práticas tem por aí? Quantas práticas tem, né, nessas igrejas por aí? As práticas malignas. As práticas de Baal. Brigas, de dissensões. Cuidado. Que Deus aí nem olha para essa igreja. Ele vira as costas. Aí quem toma de conta é o Satanás. Vamos ver aqui algumas peças. Como vencer o diabo. A Bíblia diz como vencer o diabo. Mas nós temos que praticar. Não só ouvir.
que de tanto ouvir e não praticar, não serve. Aquele tempo de Jesus, multidões e multidões ouviam ele, mas não praticavam. E foi os ditos que acompanhou ele toda a sua caminhada, foi os ditos que ele curou, matou a fome, foi os ditos que ajudaram a matar ele. Por isso que nós temos que ser de Cristo, praticar o que ele manda. Convencer o diabo. Revista-se do poder de Deus. Está em Efésios 6:10. Temos que ser revestidos do poder de Deus, para que nós possamos ter a firmeza, a fortaleza de Deus em nosso coração, o Espírito Santo conosco. Hoje muitos não querem ser revestidos do poder de Deus. Muitos querem buscar o seu próprio poder. Muitos querem buscar o seu próprio eu. Muitos dizem, a força vem de mim mesmo. Não. É Deus que lhe dá a força. Sansão, foi Deus que deu a força a ele. Se não fosse Deus, ele não tinha aquela força. Mas o que aconteceu com ele? Deus obedeceu a Deus. E Deus tirou a força dele. E o que Deus lhe deu, o que Deus me deu, se nós desobedecer, Deus ele pode tirar o nosso poder. Ele pode tirar o que lhe deu e dar a outro que é fiel a ele. Um dia que o nosso pastor Holanda disse: se você não quer trabalhar na obra de Deus, se Deus vê que você não é apto para aquela função, ele tira e coloca outro. Como aconteceu na Bíblia. Muitos foi trocado. Deus tirou e colocou outros. Porque a obra de Deus não pode parar. O inimigo ele não pode prevalecer na obra de Deus. Se você está atrapalhando a obra de Deus, a obra de Deus crescer, Deus imediatamente ele tira, extermina e coloque outro que queira levar em frente a obra de Deus, que quer levar sério a obra de Deus. Use de toda a armadura de Deus. Efésios 6, 11, 13. A armadura de Deus, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes, preparados para a guerra, preparados para guerrear contra o inimigo, contra as artimanhas do diabo. Vamos ver as 7 peças dessa armadura. 7 é o número da perfeição. Muitas pessoas usam o 7 como um meio, até mesmo de espiritismo. Diz que o número 7 é amaldiçoado, não sei o quê. Não, o número 7 é o número da perfeição. Tem nada a ver de azar. Não tem nada a ver do 7 ser azar na sua vida. Como muitos dizem que se o gato preto passar na sua frente, é azar. O azar quem faz é você mesmo. Aí você procura qualquer coisa para colocar para encobrir os seus pecados. Cuidado. Porque um dia o nosso pecado, de tanto ser encoberto, ele vai virando uma bola de neve, até ficar grande e explodir, e você ficar envergonhado. Vamos ver aqui as 7 peças dessa armadura. Primeiro, usar o cinto da verdade. Temos que estar na verdade, pregar a verdade, falar a verdade. A couraça da justiça. Temos que ser justos e ficar fora das injustiças. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Temos que estar preparados com o Evangelho, com a paz, e calçar os nossos pés com o Evangelho. Usar o escudo da fé. Temos que ter fé nesse Deus tão maravilhoso. Fé que Ele pode salvar. Fé que existe a salvação. O capacete da salvação e a espada do Espírito.
e a oração. Se você deixar de usar uma dessas peças da armadura, não terá vitória nessa guerra espiritual. Se nós não praticar essas 7 peças, nós não teremos vitória nessa guerra espiritual. Não teremos. Porque a oração é o primordial para que nós possamos se fortalecer a cada dia diante das artimanhas do Satanás. Mantenha vigilância constante. Não ceda às pressões. Não abra guarda depois de uma vitória. Certo? Porque Deus, Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso guardião. Ele é o guarda de Israel. Um Deus que não dorme. Um Deus que está sempre ali, olhando, lhe protegendo. Ele dizendo como você deve caminhar nos caminhos dele. Irai-vos. Olha o que diz em Efésios 4, 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar o diabo. Muitas vezes nós damos lugar ao diabo. Muitas vezes o diabo tem mais lugar em nossa vida do que Deus. A nossa ira, rancor, ódio, maledicência. Muitas vezes nós temos os pensamentos maléficos mesmo. O coração cheio de ódio, cheio de rancor, ira, dissensões. Tudo essas características provêm do diabo. Mas nós não damos lugar a ele. E não deixar para resolver nada para o outro dia. E não deixar que a ira venha tomar conta do nosso ego, do nosso eu. Olha o que diz 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Muitos hoje estão dando ouvido à doutrina de demônios. Estão deixando-se levar por qualquer tipo de doutrina, mas depois está vindo as consequências de tudo isso. Mas depois você vai ver as consequências que você está fazendo, dando ouvido a cultos de demônio. Você pensa que está adorando a Deus? Cuidado. Você pensa que está louvando a Deus? Cuidado. Muitas vezes você adora a Deus, mas os seus lábios estão impuros. Muitas vezes você ora, mas a sua mente está impura. Se consagre a Deus e coloque a sua mente, os seus lábios, consagre em Cristo Jesus. Olha aqui o que diz em Gênesis 3:1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E este disse à mulher, e assim Deus disse: não comeis de toda a árvore do jardim. Certo? A serpente era um dos animais mais astutos daquela época. Quando Deus disse que não poderia comer do fruto proibido do meio do jardim do Éden, a serpente foram e insinuaram eles. E disse que não era pecado, que eles iam ficar igual como Deus. Mas ali houve culpa, né? O homem botou culpa na mulher e a mulher botou culpa na serpente. Ninguém ali reconheceu o seu pecado. Ninguém ali disse: Senhor, eu pequei. O pecado foi meu, o erro foi meu. Mas um botou culpa no outro. E assim foi. E o que foi que Deus fez? Expulsou eles do paraíso. E colocou os querubins para tomar de conta. Olha aí o que acontece.
Quando Deus vê que você não é capaz de tomar conta da obra dele, ele expulsa e coloca pessoas que possam. Como Adão e Eva pecou, ele tirou. Por quê? Porque eles não reconheceram o pecado. Primeiro logo, Adão culpou Deus. Tá aí, a mulher que tu me deste, olha o que foi que ela fez. Aí a mulher vem, olha aí o que a serpente fez. Nenhum deles reconheceram o seu pecado. Nenhum deles disseram que Senhor, eu pequei contra ti. Perdoe meus pecados. Mas não. Tudinho foram expulsos, porque não reconheceram o seu pecado. Vamos ler aqui Mateus 13, 24 a 30. A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os seus servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos junto, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai-os em molho, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Que passagem bonita é essa? Trazendo para nós, será que nós estamos plantando joio em nossa vida? Aqui eles quiseram arrancar o joio, mas o dono da vinha disse: não, deixa crescer junto. Quando for o tempo da ceifa, arranca o joio, amarre em fecho e jogue no fogo para ser queimado, e o trigo coloque no meu celeiro. Assim, quando Jesus vier, ele vai escolher, ele vai dizer: trigo, vem para a minha direita, vem para a festa preparada pelo meu Pai. Joio, vem para a minha esquerda. Afastai-vos de mim, Satanás. Afastai-vos de mim, que praticaste a iniquidade, que vai para o lago de fogo preparado para o diabo e seus anjos. Corte todo o mal da sua vida. Cuidado para não plantar joio em sua vida. Esse joio que se refere aqui, o inimigo, que diz foi o inimigo que veio e que plantou. É o inimigo, é o Satanás, que vem e planta. Enquanto você dorme, ele planta algo na sua mente, algo no seu coração, para você se acordar de outra forma diferente que você foi antes. Porque Deus, ele não dorme, assim o diabo também não. Deus, ele não brinca de ser Deus, e o diabo também não brinca de ser diabo. Deus, ele está pronto a nos perdoar, a nos amar, e o diabo está pronto para nos destruir, roubar a nossa fé, a nossa mente e jogar nós em um lago horrível de lodo. Que Deus, ele é Deus. Deus das nossas vidas. Nós servemos um Deus que deu vida a osso seco. Um Deus que deu vida a Lázaro, 4 dias morto. E outros mais. Um Deus que curou uma mulher há 12 anos com fluxo de sangue. Ele pode lhe curar também. Ele pode lhe dar vida eterna também. É só você entregar a sua vida a Jesus Cristo e dizer: Senhor, tome conta da minha vida. De hoje em diante, toma controle. Eu não quero mais controlar a minha vida. Seja o Senhor Deus o controle da nossa vida.
para nós encerrar esse vídeo, vamos ler a parábola do semeador, que é o cumprimento, né, da parábola do joio e o trigo. Olha aqui o que diz em Mateus 13, do 1 ao 23, para nós encerrar esse vídeo. Muitas pessoas hoje dão pouco valor à palavra de Deus. Acha longo demais uma pregação, acha longo demais um culto de 1 hora, mas não acha longo passar 3 horas em frente a uma TV, vendo coisas, besteiras que não deve. Não que eu sou contra que você assista, mas que tira um tempo para Deus também. Mateus 13, de 1 a 23. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando um barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra e deu fruto, um 100, a outro 60, e a outro 30. Quem tem ouvido, ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram: Por que eles falam por parábola? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não vê, e ouvindo não ouve nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que dizia: Ouvindo ouvis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não vejam os olhos. E ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que a vós vede, e não ouviram, e ouviram o que vos ouvis, e não os ouviram. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino, e não entenda, vem o maligno, arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. A explicação da parábola do semeador. Olha o que diz: Escutai-vos a parábola do semeador. É a explicação da parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes e de pouca duração é chegada a angústia, as perseguições por causa da palavra, e se ofende. É o que acontece muito. E o que foi semeado entre espinho é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera, não dá fruto. Olha aí, quem recebe e se firma em Deus.
Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Um produz 100 e outro 60 e outro 30. Como é bom servir a Deus. Como é bom não deixar o inimigo tomar conta da nossa vida. Vamos terminando esse vídeo aqui. Espero que você compreenda alguma coisa. Se você ficou com dúvida, deixe as suas dúvidas nos comentários, a sua pergunta nos comentários, que eu irei responder com o maior prazer. Se você tiver alguma dúvida sobre tudo que eu disse, ou algo a respeito desse tema, deixe nos comentários, que eu responderei. Não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Tenham um ótimo sábado abençoado, em nome de Jesus Cristo. Vamos terminar com essa oração, colocando todos vocês nas mãos de Deus. Ore comigo, feche seus olhos, medite, pense na face adorada de Jesus. Senhor Deus, obrigado por mais uma chance que Tu nos deste, Deus. Obrigado por nos colocar a palavra em minha boca. Obrigado por enviar o Espírito Santo, Deus. Obrigado por nos se fazer presente nessa vida. Obrigado por nos dar a certeza de que existe a salvação, de que existe um céu nos esperando. Ó Deus, misericórdia. Tende misericórdia das nossas almas. Tende misericórdia de todos que estão distantes dos Teus caminhos. E dá força àqueles que estão nos Seus caminhos, Deus. Para que não venha ser tragado pelo maligno, meu Deus. Que não venha ser, Deus, o inimigo, o nosso alvo. Para que nós possamos, Deus, vencer o inimigo a cada dia. Que nós possamos usar o capacete da salvação, o escudo da fé, revestidas da armadura de Deus. Para que nós possamos ter força, Deus, de resistir às tentações do diabo. Eu fiz nas Tuas mãos, Deus, toda a Tua igreja dispersa pelo mundo inteiro, para que cada um procure a verdadeira palavra, que é o Teu Evangelho. Amém. Tenham todos um sábado abençoado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu termino esse vídeo mostrando uma palavra muito bonita para você meditar e que ela seja o seu manual de instrução, que seja o seu manual de cabeceira. Se você puder até dormir com ela na sua cama, não como forma de amuleto, como muitos usam a palavra de Deus. Deixa eu abrir aqui em tal parte, essa está falando comigo. Não é assim. Deus fala com você através da palavra, mas você tem que ser íntimo da palavra de Deus. Tá bom? Tenha um feliz sábado. A palavra de Deus é essa daqui.